Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para iniciar a nossa palestra pública das terças-feiras. Hoje, dia 22 de junho de 2021. E a nossa companheira Denise vai fazer a leitura do preparo e a prece. Do livro Irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segue construindo. Segue construindo. Aqui erguerás uma casa ao ideal nobilitante. Ali improvisarás um refúgio ao reconforto. Além, farás um recanto onde a fé possa sobreviver. Adiante, fincarás uma escora que sustente a esperança. Tempestades e ventanias colocarão à prova as edificações que levantes. Muitas delas talvez caiam. No entanto, a vida lhes conservará o balizamento. De outras, restarão alicerces, aguardando estruturas novas. Muitas outras, porém, persistirão no tempo, agradecendo sonhos e calos, preces e lágrimas. Não te detenhas, porque sombras e aguaceiros te ameacem. Pensa nos despojados, nos irmãos que perderam o agasalho da paz ou que se viram expulsos do teto da confiança. Reflete nos espoliados de abrigo espiritual que caminham na terra, tantas vezes galardoados pelo conforto físico a suportarem o frio da adversidade no coração. Segue construindo esperança e amor em auxílio a todos. Todos os companheiros da humanidade são nossos irmãos perante as leis da vida. Para edificar, entretanto, não te escravizes. Ama e serve sem apego. Indispensável aprender a possuir, servindo sempre, para não se viver de alma possuída. Anda-te nas estradas do tempo, materializando o bem, porque o bem é a única força capaz de levantar e manter essa ou aquela senda de elevação. Se procuras modelo, detente no Cristo. Jesus, o Senhor, foi anunciado por avisos e cânticos dos anjos, mas nasceu em viagem. Acatou as escolas do mundo, no entanto, ensinou e serviu, através de caminhos e vias públicas, barcos e montes. Iniciou o apostolado, honorificando a família em Caná, mas esteve sempre ligado à humanidade inteira. Respeitou a propriedade junto de Zaqueu. Contudo, traçou sadia orientação à fortuna para que a fortuna funcione amparando o próximo. Amou profundamente as criaturas que lhe desfrutavam a convivência. Entretanto, não vacilou em aceitar a cruz por amor a todos, entregando-nos a cada um os recursos precisos, a fim de que saibamos construir a nossa casa íntima de paz e libertação espiritual para sempre. Pai amado, lhe pedimos, Senhor, a sua permissão agora de iniciar a palestra pública da noite de hoje. Nos encantando pelo estudo que será a respeito do nosso Mestre Jesus. Ó Pai, lhe damos graças, Senhor, por todas as oportunidades que temos no estudo do Evangelho, na leitura edificante e na oportunidade de reflexão para a nossa melhoria. Agradecemos, Pai, e lhe pedimos as suas bênçãos, hoje, agora e sempre.
Assim seja. Passamos a palavra agora à nossa querida amiga Rose Figueiredo, que vai fazer a leitura e a interpretação, o estudo do livro Mestre da Educação, de Vinícius, no capítulo 29, o mestre e o discípulo. A palavra, Rose, a palavra é sua agora. Eu vou partilhar aqui o ecrã, porque eu trouxe o texto aqui, porque poderia ser que alguém não tivesse o livro, tá? Então eu trouxe o texto aqui, vou deixar o texto aqui aberto para que quem não tem o texto possa acompanhar. Então, o mestre e o discípulo. Eu trouxe esse texto todo porque o texto é maravilhoso, gente. O texto é belíssimo e vai nos trazer muito conhecimento, vai nos tirar muitas dúvidas. Por isso que eu fiz questão de trabalhar com o texto e a gente vai lendo e vai refletindo. Então, o livro é este livro aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. E o capítulo 29, né? O Mestre e o Discípulo. E começa assim, é uma conversa, né, entre o discípulo e o mestre. E o discípulo inicia perguntando: Senhor, sinto-me desalentado diante das iniquidades do século. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento como nestes tempos. Então ele se mostra bastante amargurado, né? Desalentado. E o mestre, né, pergunta: desalentado? Por quê? Por que você se sente assim? Duvidas acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza, é falta de fé. Então, nenhum de nós pode se apresentar assim, nessa situação de desalento. Nenhum de nós pode se considerar decepcionado, amargurado, porque se nós nos apresentarmos assim, isso vai demonstrar nossa falta de fé no Criador. E o discípulo continua, né? E aí ele diz: quero ter fé, Senhor, mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus, que o desânimo me invade a alma. Ele continua, né, com seu desalento. E o mestre diz para ele assim: és mais carnal que espiritual. Você é mais carnal que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma. Serenam as paixões e a fé não vacila. Então ele fala, quando o domínio do espírito se estabelece, quando o espírito alcança o equilíbrio, quando o espírito consolida a sua fé, tudo se equilibra, né? O coração se acalma, serenam as paixões, a fé não vacila mais. A pressa é não só inimiga da perfeição, como também da razão. Então, a pressa, ela não não só inimiga da perfeição, como também da razão. Os atrabiliários são os melancólicos. Insofridos, os insofridos são os ansiosos, inquietos, impacientes. Arrazoam, argumentam com acerto. O reino de Deus há de vir e está vindo a cada instante para aqueles que o querem e sabem querê-lo.
Então, os atrabiliares insofridos, né, jamais arrazoam com a certa. Então, ele diz aqui, os melancólicos, os ansiosos, inquietos e pacientes, jamais arrazoam com a certa. Então, aqueles que estão em desequilíbrio nunca têm razão quando questionam as questões divinas. O reino de Deus há de vir sim, e está vindo a cada instante, mas para aqueles que o querem e sabem querê-lo. Então, nós precisamos saber querer esse reino de Deus. A vontade de Deus há de ser feita na terra, como já o é nos céus. Então, em todo o universo, a vontade de Deus é feita. Como ela é feita aqui na terra. Nós é que ainda não sabemos disso, tá? Nós é que ainda não sabemos disso. E ele recomenda aqui, espera e confia. Vigia e ora. Não deves medir o curso das ideias como medes o curso das tuas existências. Esta, quer dizer, a tua existência se escoa através de alguns dias fugazes. A nossa existência, ela passa através de alguns dias, alguns meses, alguns anos, enquanto as ideias, se agitam no transcorrer dos séculos e dos milênios. Aí o discípulo continua aqui. Bem sei, Senhor, que deve ser como dizes. Eu supunha, no entanto, que a obra da evolução caminhasse sem intermitências, né? Ele imagina que a obra da evolução é aquela obra contínua, que não para, que nada faz com que ela se interrompa, que não existe obstáculos. Mas nós sabemos que a natureza não dá saltos. Tudo na natureza é um processo. Então, nós temos que ter paciência, né? Então, ele pensa que a obra da evolução é direta. Nada vai atrapalhá-la. Não existem obstáculos. Ela é linear e rápida. Mas claro que não. E aí, por isso eu queria vê-la em marcha ascensional, triunfando dos óbices, né? Dos empecilhos, dos óbices, triunfando dos óbices, deixa eu ver aqui, e tropeços com que os homens, em sua ignorância e maldade, costumam juncar-lhe o caminho. Então, ele queria ver, né, aquilo acontecendo de forma perfeita, sem nada atrapalhar. Esta vitória, agora observa o que ele fala aqui. Esta vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, me amargura e angustia. Tal vitória é certamente efêmera. Contudo, é um entrave à evolução e uma pedra de tropeço que não se sabe por quanto tempo conservará o carro do progresso entravado. Então, ele fala, ele sabe, ele diz aqui, a vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, o amargura e angustia. Ele sabe que essa vitória é certamente efêmera. Contudo, ele imagina que ela é um entrave à evolução e uma pedra de tropeço, que não se sabe mais por quanto tempo conservará o carro do progresso entravado. E aí o mestre o contradiz. O mestre diz, enganas-te. A evolução é lei imutável. Não há forças,
Não há potências conjugadas capazes de a impedir, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Nem um só instante a obra da evolução sofreu interrupções da eternidade do tempo e no infinito do espaço. Porque ele fala lá em cima, esta vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, minha amargura e angústia. Tal vitória certamente efêmera, mas aí ele diz aqui, ó, contudo, contudo é um entrave. Ele diz aqui, contudo ela é um entrave à evolução. É uma pedra de tropeço que não se sabe por quanto tempo conservará o carro do progresso travado. E o mestre diz para ele, está enganado. A evolução, ela é imutável. Ela prossegue. Não há nenhuma força que vai impedi-la, embaraçar-lhe a eficiência. Nem um só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. Porque às vezes a gente vê coisas acontecendo e a gente diz assim, ah, meu Deus, isso está atrasando a evolução. Não, não atrasa a evolução. Nenhum instante a obra de evolução sofre interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. Nosso olhar, nosso nível de compreensão que é totalmente equivocado. Aí o discípulo continua aqui. Como explicas, então, Senhor, a iniquidade, a tirania, a mentira e a corrupção que ora imperam na sociedade terrena? Porque a gente faz essa pergunta, né? A gente sempre pergunta isso. Senhor, onde estás que não vê isto? A gente não fala isso? O mundo estará evolutindo sob o influxo de tais elementos? Como é que o Senhor deixa isso acontecer? Isso é um atraso do mundo. Tudo isso, essas nossas conjecturas, são frutos da nossa ignorância. Nós ainda não temos capacidade de perceber isso. E aí o mestre responde, né? Erras nos teus juízos, pelos motivos já expostos. Ignoras que é precisamente sofrendo iniquidades e suportando opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade. Não é? É uma pergunta. Ele está falando. Você ignoras que precisamente sofrendo as dificuldades, sofrendo a opressão, que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade. Quer ver um exemplo? Nós estamos em meio à pandemia. Ficamos, agora a coisa até melhorou, em reclusão. Todo mundo na sua casa. Quantas coisas nós só começamos a valorizar agora, depois que ficamos impedidos de fazer. Agora. Porque antes podíamos fazer isso e não dávamos valor a muita coisa. Agora a gente começa a valorizar certas coisas. Por quê? Porque estamos impedidos de fazê-los. E também valorizamos outras coisas que antes, ou melhor, não damos mais valor a certas coisas que antes nós dávamos. Porque percebemos que aquelas coisas que achávamos, né, que eu não poderia viver sem, hoje eu vejo que posso viver sem tranquilamente. Então, olha quanta coisa eu aprendi. Em meio à dificuldade, a saúde, valorização da saúde, não é? Quantas coisas nós começamos a enxergar em meio à dor e ao sofrimento. E aí o mestre continua, não sabes que só experiência convence os espíritos rebeldes? Infelizmente é isso. Muitas vezes, Deus nos convida pelo amor, mas a gente não aceita o convite. E aí o que a gente faz? A gente quer viver a dor.
A gente escolhe a dor. Então, quando ele diz, não sabes que só experiência convence os espíritos rebeldes? Que experiência é essa? É a experiência que vem com o sacrifício, com a dor, que muitas vezes é o que nós escolhemos. Não vês como os doentes amam a saúde? Como os oprimidos sonham com a liberdade? E os perseguidos suspiram pela justiça? Porque muitos, quando tinham saúde, não valorizavam. Quando estavam em liberdade, não se preocupavam e faziam coisas que os levaram a perder essa liberdade. E agora suspiram por elas. Julgas que esta geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas no Evangelho do Reino? Será que só porque Jesus diz, vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei, nós vamos nos converter? Não, não. Nós somos os espíritos, não é? Aprendemos isso? Imperfeitos. Aqueles espíritos ainda inconsequentes, rebeldes, orgulhosos, vaidosos, egoístas. Não é apenas um remédio que tira dor, um analgésicozinho simples, que vai nos curar das nossas doenças. Muitas vezes são antibióticos muito fortes, remédios muito amargos. Então, é o que ele diz aqui, julgas que esta geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas do Evangelho do Reino? Supõe que todos se amoldam à graça sem o aguilhão da lei? Em mundos como este, e esse é o mundo de provas e expiações, é preciso privar os seus habitantes de certos bens para que se inteirem do valor e importância desses mesmos bens. Então, muitas vezes, nós precisamos perder aquilo que temos para dar valor e importância a isso, ao que nós temos. Suportando injustiças e afrontas, vendo seus direitos postergados pelo despotismo, os homens aprenderão a venerar a justiça, subordinando-lhe os interesses temporais e tomando-se capazes de renúncias e de sacrifícios em prol do seu advento. Então, às vezes, nós precisamos passar por certas dificuldades. Muitas vezes a sociedade precisa, sofrer algumas dores para que possam verdadeiramente aprender o que é a verdadeira justiça. Então, às vezes a dor, ela bate na nossa porta. Ela bate na nossa porta para nos ensinar a valorizar. Então, precisamos sim, às vezes, suportar injustiças, afrontas, ver nossos direitos serem postergados pelos tiranos, os homens aprender, assim nós vamos aprender a venerar a verdadeira justiça. Então, são provas que os habitantes do planeta de provas e expiações precisam passar. E aqui no Livro dos Espíritos, questões de 114, 117 até a 120, o Livro dos Espíritos. Parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. Progressão dos espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza,
ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E os espíritos respondem: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Então, nós alcançamos, né, essa perfeição mais ou menos rápido, conforme o desejo que nós temos de alcançá-la, mas também a submissão que nós testemunhamos à vontade de Deus. Questão 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio, quer dizer, com o conhecimento que aí lhe veio, e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer? Olha aqui, ó, suportando injustiças e afrontas, vendo seus direitos postergados pelo despotismo, os homens aprenderão a venerar a justiça, subordando-lhe os interesses temporais e tomando-se capazes de renúncia e de sacrifício em prol de seu advento. Ele pergunta aqui: Deus não pode livrar a gente desse tipo de coisa? Isentar os espíritos das provas, né, de suportar injustiças e afrontas, para chegarem à primeira ordem, que é espíritos puros? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então não tem como Deus nos tirar de passar por essas provas, até porque ele falou: nós somos ainda espíritos muito rebeldes. Não é? E a 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Lembra que nós estudamos isso? Que há entre os espíritos perfeitos, há aqueles que são inconsequentes, irresponsáveis, mas que não chegam a ser mal. Está aqui no livro dos Espíritos, no que nós estudamos hoje. Olha aqui. Ele fala bem aqui, ó. Eles passam, esses espíritos, aqui na questão 120. É legal a gente voltar aqui. Questão 120, o livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E ele diz: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E lá na questão 101 do livro dos Espíritos, caracteres gerais. Ele diz aqui, ó: predominância da matéria sobre o espírito, para os espíritos imperfeitos, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem esses espíritos a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Então, nem todos precisam passar pela fieira do mal, como os espíritos responderam a Kardec na questão 120. Nem todos passam pela fieira do mal. E ele disse aqui, ó: nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, tá? Outros, ao contrário, aí sim, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então, nem todos passam pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Então, a gente vê que o que nós estudamos na 101 é bem explicado na questão 120.
né? Vamos prosseguir aqui. Aí o discípulo interroga de novo. Começo a ver, ou melhor, agora ele não está interrogando, ele já está fazendo uma afirmação. A coisa já está clareando. Ele diz assim: começo a ver luz onde tudo se me afigurava escuro. Todavia, Senhor, seja-me permitido ainda algumas perguntas? Aí o mestre diz: pede e receberás, bate e se te abrirá, busque e acharás. Incentivando os espíritos a buscarem a resposta. Esse movimento é nosso. Nós temos que ir em busca da verdade. Pede e receberás. Bate e se te abrirá. Busca e acharás. Só assim nós vamos encontrar a verdade. Aí o discípulo diz: de tal modo a obra da redenção, ele pergunta, né? De tal modo a obra da redenção jamais se interrompe? E mesmo através de todas as anomalias, ela se realiza fatalmente? Então ele fala, porque antes ele achava que os obstáculos, as dificuldades, paravam a evolução. Agora, ele já está entendendo melhor. Ele já está entendendo que, como o mestre falou, nada se interrompe. O processo de evolução é contínuo. E o mestre responde: dê certo, claro, né? É assim mesmo. E aí ele fala: se assim não fora, a suprema vontade não se cumpriria. E Deus deixaria de ser Deus. A evolução, no que respeita ao espírito, opera-se pela educação dos seus poderes e faculdades latentes. É assim que a evolução acontece, através do processo educativo, dos nossos poderes e das nossas faculdades, da nossa inteligência. Ora, todas as vicissitudes, todas as lutas, todos os sofrimentos, em suma, contribuem para incentivar o desenvolvimento das possibilidades anímicas, das possibilidades da alma. Então, tudo que a gente enfrenta, todos os obstáculos, todas as dificuldades, elas são elas são algo que nos empurram para frente, que nos levam a exercitar a nossa inteligência. Porque quando eu tenho um obstáculo a vencer, uma dificuldade, eu fico ali trabalhando em cima daquilo. Então, eu estou exercitando a minha inteligência. Então, todos os obstáculos, os sofrimentos de uma vida contribuem para incentivar o desenvolvimento das possibilidades da alma. Como é que uma alma vai se desenvolver se ela não for desafiada? Não é verdade? Assim, pois, quer o espírito goze os salutares efeitos da prática do bem e da conduta reta, quer suporte as amargas consequências do mal cometido, da negligência no cumprimento do dever, da corrupção a que se entregue, ele estará educando-se e, portanto, evoluindo, crescendo. Tudo que nós passamos nas várias reencarnações são formas de nos ajudar a crescer. Pelo amor e pela dor, sob a doçura da graça ou sob a inflexibilidade da lei de causa e efeito, né? Aquela lei que nos leva a corrigir tudo que fizemos de errado, caminhará sempre em demanda dos altos destinos que lhe estão reservados. Então, nós vivemos experiências. Não são castigos, são processos educativos.
É isso que faz que o espírito cresça, aprenda, evolui e progrida. E essa lei é para todos os espíritos. Todos. O espírito mais puro que já foi criado, que se encontra no... Que foi criado não, porque ninguém é criado puro. Todos foram criados simples e ignorantes. Todos. O espírito que alcançou o maior nível de pureza do universo. Passou por isso? Passou. É da lei. É da lei. Tá? Aí o discípulo fala: falas na santa obra de educação. Feriste, Senhor, o alvo, o eixo em torno do qual giram as minhas lucubrações, né? Os meus pensamentos mais acurados. Compreendo muito bem a importância da educação. Vejo claramente que só a religião da educação, tal como ensinaste e exemplificaste, pode salvar a humanidade. Então ele fala que a educação é uma religião. E Jesus, o maior pedagogo que nós conhecemos, não só nos ensinou, mas nos pegou pelo braço e mostrou como se fazia, exemplificando, e disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Então ele fala aqui, né? Agora ele entende que só a religião... Porque quando ele fala religião da educação, ele está querendo dizer o quê? Que a educação é uma coisa santa. A educação é uma coisa santa. É através da educação que nós nos ligamos com Deus. Então ele fala aqui, ó, vejo claramente que só a religião da educação, não essa educação que nós falamos por aí, senta, levanta, diz bom dia, boa noite, não, tal como ensinou Jesus e exemplificou, porque aqui é a conversa do discípulo com o mestre Jesus, né? Ele diz: essa educação que o Senhor ensinou e exemplificou pode salvar a humanidade. Mas como vingará esta fé se os dirigentes, os dominadores de consciência, aqueles, enfim, que têm ascendência sobre o povo, são os primeiros a deseducá-lo, a corrompê-lo, premiando os caracteres fracos e venais que se sujeitam aos seus caprichos e perseguindo os poucos que, capazes de sofrer pela justiça e pela verdade, pelo direito, pela liberdade, resistem ao despotismo do século. Então ele está falando: Senhor, como é que essa educação vai vencer se aqueles que deveriam dar o exemplo são os que estão maculando essa educação? São aqueles que estão deseducando o povo, as pessoas com quem eles deveriam se preocupar. A pergunta é bem atual, não é? Nós vemos aí, né, muitos dos nossos líderes, aqueles que nós escolhemos para nos liderar, acreditando que eles nos levariam, né, num caminho reto, nos ajudando, né, proporcionando essa educação tão necessária, saúde, tantas coisas, fazendo coisas que até Deus duvida, como diz o povo por aí. E agora, se eles que receberam essa missão, né, nós demos a eles carta branca, nós os consideramos capazes de nos ajudar, e eles estão fazendo o que estão fazendo. Como é que fica isso, Senhor? Como vingará esta fé se os dirigentes, os dominadores, aqueles, enfim, que têm ascendência no povo, são os primeiros a deseducá-lo, a corrompê-lo, premiando os caracteres fracos e venais que se sujeitam aos seus caprichos. Aqueles que aceitam, né, a corrupção que eles estão propalando, né, e perseguem os outros que estão tentando se manter na linha reta.
Tal processo de corrupção, aí ele continua, o discípulo falando, não invalidará, pelo menos, por tempo indeterminado, a eficiência da educação? Será que eles não conseguirão atrasar esse processo, Senhor? Aí o mestre responde, né? Nada há encoberto que não seja descoberto. Nada há encoberto que não seja descoberto. Nem algo oculto que se não venha a saber. Todo mal feito será escancarado. Ninguém sairá daqui sem antes pagar até o último centavo. O indivíduo acha que está fazendo as escondidas. E às vezes a gente até fala assim, tá vendo? Esse indivíduo aí roubou, matou, fez isso, fez aquilo, morreu, viveu numa boa e morreu numa boa. Enquanto eu estou aqui, ó, sem nada. Mas essa nossa visão é aquela visão encolhida, curta. Porque a gente está pensando só no momento, nesse momento aqui. E a gente esquece que somos espíritos imortais. Estudamos hoje isso no livro Memórias de um Suicida. Quando o companheiro diz lá que muitos espíritos... Ele estava tratando do suicida, mas ele fala também o seguinte, que muitos espíritos que decepcionaram suas famílias, que praticaram o mal, que cometeram atos muito vergonhosos, esses também terão no futuro reencarnações muito difíceis, muito dolorosas, e ele ainda fala assim, fora do círculo familiar, que o círculo familiar já dá uma certa segurança, e ainda diz, e alguns até reencarnarão em situações muito difíceis entre os inimigos, mostrando que nós somos espíritos imortais. Então eu não posso ficar preso ao momento, como muita gente fala, tá vendo? Roubou, corrompeu, matou, mas está lá, morando em mansões, viajando, curtindo. Morreu, não passou um dia na prisão. Agora aquele que roubou o pão foi condenado a 10 anos de cadeia. Onde está a justiça? Essa é a visão estreita. Estreita. E o mestre diz, nada há encoberto que não seja descoberto, nem algo oculto que se não venha a saber. Falas em processo de corrupção que poderá deseducar o povo? Ignoras, então, que o espírito educado jamais se deseduca? Quem é educado não se deseduca. Se a conquista já foi feita, o cara pode esfregar maços e maços de notas de $100, de R$200 no teu rosto, que você não vai se corromper. A lei é avançar e não retroagir. Os que se submetem às influências do mal e dos prevaricadores, deixando-se corromper por falaciosas promessas, são espíritos fracos, egoístas e amigos da ociosidade da vida cômoda e fácil. São os tais que entram pela porta larga e transitam pela estrada espaçosa e ampla que conduz à perdição. É possível que tais indivíduos se abastardem ao extremo, fiquem até ricos, né? A gente conhece muitos que ficam milionários, levados pelos corruptores de consciência. Mas o dia do despertar deles há de chegar. Ninguém vai ficar impune. Eu me lembro uma vez, né, numa reunião mediúnica, onde um companheiro chegou sofrendo muito,
e ele se intitulava Vingador. E ele estava perseguindo lá um espírito, que lá no passado havia feito muita coisa ruim para ele. E eu fui conversando com ele, falando para ele sobre a vingança, que a vingança não era bom, que ele estava se prejudicando também. E ele virou-se para mim e disse assim: e aí? Você está querendo que eu deixe ele de lado, mas vai ficar por isso mesmo? Eu falei para ele: não, é claro que não. Ele terá um dia que se reajustar com a lei. Não será a sua pressão sobre ele que fará com que isso seja mais rápido ou menos rápido. Mesmo você o deixando de lado, ele irá se reajustar com a lei. E isso é para todos nós. Ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Ele achou que era ele quem tinha que fazer a justiça. E que se ele não fizesse, essa justiça não seria feita. Ele não sabia. Aí ele ficou... quer dizer que ele vai pagar pelos crimes que cometeu? Eu falei: claro, como todos nós. Você pode ficar tranquilo. Segue a tua vida. Resolve as suas questões. Esquece dele. E aí que ele compreendeu isso. Né? Então ele diz aqui: é possível que tais indivíduos se abastarem ao extremo, levados pelos corruptores de consciência, mas o dia de despertar de chegar para todos. Ninguém vai passar escondido. Tanto maior será a reação, quanto mais o espírito se tenha degradado. Quanto mais o espírito tenha se envenenado, tenha se corrompido, maior será a reação da lei sobre ele. Maior será o trabalho de reparação que ele vai ter que realizar. E, às vezes, é o único meio de corrigir os cínicos, os hipócritas e os indolentes. Para alguns, será necessário uma dor muito contundente. Ele falou isso lá, né? Às vezes, somente a dor, aquela dor muito profunda, para fazer com que um espírito desperte. Para outros, às vezes, uma conversa, uma reflexão já se faz suficiente. Mas para outros é necessário um remédio mais dolorido, né? E aí o discípulo pergunta: e os empreiteiros da corrupção? Os patrocinadores da corrupção, até quando continuarão entregues a tão abjeta tarefa? Até quando eles vão continuar realizando esses atos nefastos? E o mestre diz: eles são instrumentos inconscientes de punição. Os homens castigam-se mutuamente. São semelhantes aos seixos, lembra dos seixos? Que rolam no fundo dos rios, arrastados pelas correntes das águas. No começo, eles eram ásperos e arestosos. Lembra também dos diamantes brutos, né? Mas a força de se entrechocarem e se friccionarem acabam alisando-se, tornando-se polidos e brunidos, como trabalhados por mão de artista. Cumpre notar ainda que a cada um será dado segundo as suas obras. O déspota de hoje será vítima de amanhã, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, os homens castigam-se mutuamente. Por isso que ninguém precisa ficar preocupado em fazer a justiça. Esses homens,
eles irão se castigar mutuamente. Lembra quando nós falamos lá do estudo do Memória Suicida, quando o Camilo falou, né, o Camilo não, o companheiro, o Teócrito, falou sobre isso? Que muitos desses aí irão reencarnar com graves dificuldades, terão reencarnações doloridíssimas. Os que roubaram e viveram como reis e rainhas reencarnarão em situações de pobreza extrema, em ambientes muito difíceis, ou terão que realizar tarefas que exigirá deles grandes sacrifícios. Muitos reencarnarão entre os inimigos, irão se chocar, não é? Um com o outro, viverão vidas atribuladas, com muitas dificuldades. Mas cada um que receber uma reencarnação difícil, aquela reencarnação que ele receber não será um castigo, será um processo educativo. E ele terá condições de vencer. Porque nenhum de nós receberá uma reencarnação da qual ele estará determinado a falhar. Então, quando recebemos a nossa reencarnação, Deus nos dá a cruz que nós podemos carregar. Nós é que achamos que não e jogamos a cruz para lá. Mas Deus dá a cruz do tamanho e no peso certo. Ó, essa cruz é grande, pesada é, mas se você tem ombros grandes, dá para aguentar carregar. Dá para carregar. Eu vou dar a cruz no peso e tamanho certo para as suas costas. Você vai poder, se tiver vontade, você consegue chegar ao fim da caminhada carregando a sua cruz e sairá dela vitorioso. Então, o déspota de hoje será vítima de amanhã, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí o discípulo diz: estás com a razão, Senhor. Eis de fato o caminho, a verdade e a vida. Eis a luz do mundo. Né? Eis a luz do mundo. Então, agora eu entendo, agora eu compreendo. E o mestre diz assim: lembra-te do que eu disse. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal é o que dá sabor ao alimento, né? Tem que ser colocado na medida certa. Pouco sal deixa a comida insossa e sem graça. Sal demais estraga. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, na medida certa, deixa a comida muito saborosa. E Jesus diz: deixai brilhar a vossa luz. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que nós somos a luz do mundo. Ele não diria deixai brilhar a vossa luz se não fôssemos a luz do mundo. Então, vós sois o sal da terra. Vós podeis dar sabor à vida e iluminar esse mundo, não só para si, não é verdade? Mas para todos. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo dos móveis, mas do velador, que era um tipo de móvel, né? Para que ela ficando em cima, para que a todos ilumine. Portanto, não basta que me consideres luz, é preciso que te tornes luz. Então, não basta, porque ele disse aqui, ó, deixa eu voltar bem devagarzinho. Ele disse, o discípulo disse para o mestre, olha só, Senhor, eis de fato o caminho, a verdade e a vida, és a luz do mundo. O discípulo disse para ele, mestre, o Senhor é a luz do mundo. Aí o mestre falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O mestre falou para o discípulo, vós sois a luz do mundo também. Mas aí o mestre diz aqui, ó, não basta que você me considere luz. Porque ele falou, mestre, vós sois a luz do mundo. Aí ele disse, não basta que você me considere luz. É preciso que você se torne luz.
Porque eu disse, sois a luz do mundo, sois o sal da terra e a luz do mundo. Então não adianta eu ficar dizendo, Senhor, o Senhor é a luz do mundo. Ele diz, não basta que você me considere luz. É preciso que você, discípulo, te tornes luz. Aí o discípulo fala, né? Cada vez mais me arrebatas com a tua luz, aclarando os problemas da vida, tornando acessíveis a todas as inteligências os mais complexos problemas sociais. Porque ele disse, né? És de fato o caminho, o discípulo diz para o mestre, és de fato o caminho, a verdade e a vida. Né? És de fato o caminho, a verdade e a vida. Então, ele aqui ratifica. Cada vez mais me arrebatas com a tua luz, aclarando os problemas da vida, tornando-os acessíveis a todas as inteligências, os mais complexos problemas sociais. E o mestre diz aqui, né? Confessas que tens entendido o que eu disse? Ele pergunta. Você, discípulo, confessas que tens entendido o que eu disse? Bem-aventurado serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Não te esqueças. Se os praticares, olha só, bem-aventurado serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Não é só apreendê-los e retê-los com você. Não. Tem que colocar em prática. Nós falamos sobre isso outro dia. As 3 fases, lembra? Conhecer, acreditar nos ensinos de Jesus, assimilar esses ensinos, deixar que eles nos toquem e depois colocá-los em prática, para que possamos ser reconhecidos como discípulos do Mestre. Então, se os praticares, trata, pois, de descobrir o reino de Deus em ti mesmo, no teu coração. Depois, procura implantá-lo em teu lar, depois em tua rua, começando do pequeno, né? Depois do mundo. Não tenhas pressa. Tudo é um processo na natureza e a natureza não dá saltos. Confia e espera. Vigia e ora. Vai devagar, com atenção, usando bom senso, discernimento. Não tenha pressa. Não penses em fazer o mais antes de fazer o menos. Observa o teu grau evolutivo. Faze aquilo que estiver ao teu alcance. No universo, tudo é ordem e harmonia. Né? No universo, tudo é ordem e harmonia. Então, gente, deixa eu voltar aqui. No universo, tudo é ordem e harmonia. Esse texto eu achei maravilhoso. Ele faz um fechamento de tudo que a gente está estudando, gente. Ele é muito claro, essa conversa entre o discípulo, né? Começa aquele discípulo que não tem conhecimento, como nós, das coisas. E aí ele, com as suas dificuldades, com os seus não conhecimentos, ele vai ali perguntando, ele vai caminhando, e aí o mestre vai explicando a ele. É o caminho, a verdade e a vida. Né? É a luz, mas o mestre para ele, não adianta você só dizer que eu sou luz, é preciso que você se faça luz. E começa do pequeno, do seu lar, da sua rua, do seu bairro, né? E vai crescendo, mas vai devagar, sem pressa, observando, para ir caminhando com segurança. E realmente, o mestre vai nos ensinando tudo. Então, nós temos que realmente observar seus ensinos, suas orientações, porque, com certeza, a gente vai chegar ao fim da caminhada e vamos ter uma chegada gloriosa. Mas é com calma, com tranquilidade, né?
buscando não nos deixar arrastar por certos caminhos que não são edificantes. Bom, então nós vamos encerrando aqui, que já está chegando a hora, já tem gente que está meio caidinha aí, né? Vamos aí terminando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus por tudo que nós recebemos. E eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de encerramento. Então, Senhor, muito gratos estamos por esse dia, por essa terça-feira de tantos conhecimentos, tantas ideias, tanto fortalecimento da nossa fé. Agradecemos muito essa experiência, desses conhecimentos, que possamos assimilá-los cada vez mais, colocando em prática, Senhor, colocando na nossa vida, colocando no nosso dia a dia. E assim como falou esse texto maravilhoso, é devagar, é com paciência que a gente chega lá. Não queremos fazer mais do que nossas pernas conseguem alcançar. Então, que Jesus possa abençoar a todos nós, abençoar nossas famílias, e que continuemos com essa fé vigorosa na humanidade que também está caminhando, que tenhamos essa certeza, como esse nosso mestre cada vez mais nos coloca na linha, nos coloca no trilho, e que tenhamos essa fé, essa confiança nesse mestre que não nos abandona. Que Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos uma noite de muita tranquilidade e de muita reflexão diante da nossa caminhada. Que Jesus abençoe nossa amiga Rose, que continue sempre nos brindando com todos esses conhecimentos e a certeza de que estamos a caminho e estamos no caminho certo. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos encerrando aqui os nossos estudos dessa terça-feira, que possamos descansar agora, dormir tranquilo. Quem sabe, durante o sono, poderemos nos encontrar para trabalharmos, para estudarmos, aproveitando todos os momentos, não é? Para crescer, porque os tempos são chegados. E a hora do sono, quem descansa é o corpo. O espírito não precisa descansar. Então, nós continuamos trabalhando e estudando. Um beijo no coração de todos. Amanhã, às 18h, teremos aí o estudo. Amanhã. Né? Tchau, gente. Obrigada, Rose. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada por você. Obrigada a Deus pela oportunidade que Ele dá a todos nós.